Olá, o Amigo Animal está começando e hoje a gente vai contar aqui para vocês a história daquela família de porcos que estava no Monte Serra e que foi contada aí por todos os veículos, todas as emissoras de TV. A gente vai contar em detalhes para vocês. Vamos lá? Na terça-feira da semana passada, mais precisamente há uns 15 dias atrás, a Prefeitura de Santos recebeu uma denúncia através da Vigilância Sanitária de que haveria um suposto abatedouro de animais no alto do Monte Serra, em uma residência. Apesar disso não ser compete da Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, é tão perto da gente, as coisas que a gente sabe que existem, mas essa é tão perto da gente que começou a incomodar. Aí a coordenadoria foi contactada, foi comunicada de que estaria acontecendo isso. A partir daí, nós começamos a receber ligações de moradores do Monte Serra que se diziam incomodados porque esses animais são porcos, na maioria, eles subiam de madrugada pelas escadarias do Monte Serra, é claro que eles não iriam subir pelo bondinho, subiam de madrugada, açoitados, para que pudessem subir os 400 degraus, ou quase 400 degraus, ou um pouco mais, até chegar lá em cima. E segundo o depoimento deles, muitos chegavam com as patinhas todas esfoladas, machucados, gritando e apanhavam para poder subir. Nessa mesma denúncia, que essa sim que foi feita na vigilância, foi feita por escrito, a pessoa falava do abatedouro, que esses animais subiam no final de semana, de madrugada, numa sexta-feira, e que no sábado, na madrugada de sábado, eles já seriam abatidos. E que aí era aquela gritaria, aquele escândalo a noite toda dos animais gritando de dor, porque até então ninguém sabia a forma como eles eram abatidos, né? Se é que eram. E aí a gente não consegue mais dormir, né, gente? Aí fica uma coisa meio difícil, porque eu lembro que foram 3 dias, 3 noites praticamente sem dormir, porque as pessoas ligavam para o programa Amigo Animal à meia-noite, meia-noite e 15, meia-noite e 20, dizendo: olha, ele está matando um porco agora, não dá para chamar alguém, não dá para vir aqui. E aí chega um ponto em que você desliga o telefone e ignora, ou você toma uma atitude, mesmo sem saber de que forma vai resolver um problema tão complexo. Nós resolvemos fazer uma operação de surpresa, fomos ao local, e no local, infelizmente, a gente encontrou sim uma porca, que na denúncia constava que essa porca tinha parido vários filhotes. Encontramos essa leitoa, né, um termo mais correto, imensa, deitada no local com os seus filhotes, e que, segundo informações da denúncia, ela seria abatida tão logo os filhotes desmamassem. Aí começou a nossa corrida, porque os filhotes já estavam com 15 dias, e a gente, 10 dias, 15 dias, e a gente sabia que tinha prazo para salvar esse animal. A gente sabe que os animais são abatidos para alimentação humana. A gente sabe que o ser humano, ele criou esse hábito. A gente sabe que isso existe, a gente não quer ser Deus, não quer julgar, não quer criar nenhum tipo de polêmica com essa história. O que a gente não aceita é que esses animais sofram tanto para morrer, já que tem que morrer, já que é uma decisão do ser humano matar para comer, que pelo menos seja de uma forma, se é que se pode dizer, humanitária, né? Se é que a gente pode falar isso, né? Então, e não era isso que acontecia pelas denúncias das gritarias e dos escândalos desses animais. Nós então fomos lá na terça-feira passada, né, terça-feira retrasada, e encontramos esses animais não só nessa casa, como numa casa que pertence também ao mesmo proprietário. Encontramos ovelhas prestes a parir. As ovelhas foram retiradas, resumindo a história, no mesmo dia em que os filhotes. É bom lembrar que a gente não tem a mínima noção de como lidar com esses animais, né? Nunca morei em área rural, portanto não conheço. Não sabíamos o que íamos encontrar.
Enfrentamos imensas dificuldades para chegar ao local, para encontrar a casa, que nós só tínhamos algumas referências. E, infelizmente, a gente se deparou com um cenário que comprovava que ali era um abatedouro. Tinham balanças, correntes onde os porcos eram pendurados para sangrar, a balança, o saquinho plástico e um cabo de vassoura, onde a gente achou que era um cabo de vassoura, era uma barra de ferro envolta por aquele plástico que a gente vê nos cabos de vassoura. Quando nós pegamos, vocês não têm ideia do peso que era aquela barra de ferro, que provavelmente seria a primeira paulada na cabeça do porco para ele ficar desacorçoado e continuar com a matança, né? É muito trágico, é triste, é revoltante, ao mesmo tempo a gente acaba ficando com pena, porque a gente não sabe até que ponto chega a ignorância. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para contar essa história para vocês. Eu quero falar com o veterinário da Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, o Christian, que é um dos veterinários da coordenadoria, e que nos acompanhou principalmente por ser o único homem da coordenadoria de veterinário. E a gente precisava saber o que fazer com esses animais. Além dos outros funcionários da Codevida, nosso tratador, nosso motorista, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, que no primeiro dia, quando nós fomos ver a situação, subiu com a gente no Monte Serra e nos deparamos com isso. Ficou a porca, mãezona, grandona, porque ninguém, já que ela tinha subido, diziam para a gente que ela desceria a escada também. Mas ela, claro, ela estava desacorçoada, os filhotes foram tirados dela e era assim, gente, tirar ou tirar. Não tinha, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Algumas pessoas falaram, que absurdo, por que não tira essa porca de helicóptero? É claro que nós pensamos nisso. É claro que a gente sabia da dificuldade que íamos ter em conseguir esse helicóptero. Mas pensamos nessa possibilidade. E o próprio Corpo de Bombeiros, avaliando o local, o helicóptero não conseguiria chegar perto, tal a quantidade de árvores fechadas ali e fios. Então era muito perigoso para eles, claro, e para o próprio animal. Então agora eu quero conversar com o Christian, veterinário da Codevida, para que ele possa dizer para vocês um pouquinho de que forma, olhando clinicamente, de que forma ele viu essas ovelhas, esses porquinhos, essa leitoa, né, e como ele avalia essa situação. Como eu disse para vocês, eu estou aqui do lado do Christian, da Coordenadoria Veterinário, da Codevida, né, Coordenadoria de Proteção à Vida Animal aqui da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Santos. E aí, Christian, a gente passou maus bocados lá, porém eu queria que você falasse para as pessoas, como veterinário, você que tem uma experiência, que já trabalhou em área rural, já trabalhou com esses animais, de que forma você encarou aquela situação clinicamente? Ali era realmente um abatedouro? Bom, ali realmente foi caracterizado abatedouro, até mesmo porque minha formação é de inspeção e higiene de proteção animal, porque estava tudo bem caracterizado, como você disse no começo da entrevista. Tinha balança, tinha as correntes, tinha a gancheira, a tábua para eles cortarem em pedaços. Depois, posteriormente, nós achamos a marreta, que é o que eles usavam. E o espaço realmente não estava condizente com a situação do animal, né? O tamanho do animal, né? Até porque eles eram filhotinhos, naquele espaço cabiam todos, mas crescendo ali mais 1 mês, 2 meses, não iam caber ali. Então era óbvio que aqueles animais iriam ser abatidos, né? Não, com certeza, estava bem caracterizado, e a porca mesmo, o corredor que ela passava era um único corredor, que ela só ia e voltava, ela não tinha condições de fazer o giro de 360 graus, que é o mínimo que a gente pede, né? Que o animal tenha mobilidade no lugar que ele está. Até no lugar onde eles ficavam mesmo, que eles dormiam, se ela desse meio giro, ela não conseguiria fazer outro, entendeu? Então, e as ovelhas? Não, as ovelhas é até complicado falar, porque estava num lugar extremamente hostil, né? Num morro íngreme, bem íngreme, embora elas possam viver em lugar íngreme, mas sem condições de higiene nenhuma. E a gente, lembrando aqui que num determinado momento a gente chegou a pedir um pouco de ração, porque já era de noite, nós já estávamos descendo o morro com os filhotes e não tínhamos nada, não sabíamos nem onde íamos buscar.
E a gente pediu um pouco de ração, porque que ela disse que teria, né? E aí foi constatado que não tinha ração, o que tinha era milho e pão velho, né? Realmente o que eles alimentavam ela era milho e pão velho e só. E as ovelhas com um pouco de farelo e resto de verduras que eles pegavam na vizinhança. Então, gente, a partir daí nós acabamos deixando a mãezona lá e começou uma mobilização muito grande para que nós conseguíssemos resgatar essa mãe. Como trazer um animal com mais de 300 quilos pela escadaria abaixo? Pelo bonde, não teria condições, porque segundo os proprietários do bondinho, se ela se movimentasse, elas poderia colocar a vida de todos em risco, e a dela também. E aí nós entramos em contato, primeiro, com pessoas que pudessem nos ajudar a levar esses animais para um local que eles não fossem ser mortos, porque seria um absurdo todo esse trabalho para depois entregá-los para um frigorífico. Procuramos santuários de bem-estar animal, que, claro, estão todos lotados com esses animais já, porém tivemos sorte e acabamos encontrando, através de um pedido que eu fiz pessoalmente ao Feliciano, protetor de animais da região de Campinas, e ele nos apresentou um amigo que tem uma fazenda, que tem até anta, porque é vegetariano, enfim, assim como o Feliciano. Enfim, marcamos um novo agendamento para quinta-feira, e na quinta-feira, sim, nós recebemos Rancho dos Gnomos, uma entidade que seria muito bom que vocês entrassem no site deles, que cuidam de leões e tigres, que vieram todos paramentados com celas enormes para colocar a porca. Trouxeram o Dr. Fábio Futema, um professor da Universidade de Guarulhos, médico veterinário, especialista anestesiologista, é assim que se fala, né? Anestesiologista, especialista que sabe como anestesiar aquele animal, porque a gente não ia saber como lidar com isso. E aí foi toda a operação, que na terça-feira durou 12 horas e na quinta-feira durou menos, durou 6 horas. Eles chegaram lá 4 horas, durou 6 horas. Mas foi uma operação de muito sucesso, né? Ela veio monitorada por 2 veterinários. Eu não sabia, gente, mas a porca sobe a temperatura dela muito rápido e ela morre por hipertermia, né? Sim, foi o que aconteceu no primeiro dia quando a gente tentou subir ela, né? Da hipertermia, então aumento de temperatura, que também, mesmo anestesiada, também pode ocorrer isso, porque ela está coberta com mantas, com todas as lonas, então pode ocorrer. Por isso que nós tivemos uma parada na descida para poder monitorar ela, fazer a fluidificação dela, para poder melhorar a temperatura dela. E todo esse cuidado foi tomado. Eu preciso agradecer aqui, não posso deixar de agradecer ao Marcos e à Silvia, que são os proprietários do Rancho dos Gnomos, que lidam com centenas de leões, que lutam com a maior dificuldade. Eles recebem leões, tigres do Brasil inteiro, são lutadores incansáveis, são veganos, lutadores incansáveis para tirar esses animais que ficam confinados dentro de jardins zoológicos, totalmente descaracterizados, muitos até atrofiados, lutam muito para tirar esses animais, conseguem tirar muitos. E eu preciso agradecer muito ao pessoal do rancho, ao Feliciano, ao Wagner, que é a pessoa que vai receber os animais, aos funcionários da Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, que nos ajudaram nesse resgate, sem se preocupar com o horário, ao Christian, veterinário, que está aqui do meu lado também, aos funcionários da prefeitura que subiram para ajudar a descer esses animais, da regional, que foram lá, a polícia militar, ao corpo de bombeiros e todos aqueles que telefonavam durante o percurso, que sabiam que nós estávamos lá e que diziam: força aí, gente, que a gente está rezando por vocês, vai dar tudo certo. Algumas pessoas que ligavam emocionadas, que choravam no telefone, que estavam orando, rezando pela gente. Eu quero agradecer, foi muito difícil. Volto a dizer, não é trabalho para a gente, porque não é para isso, nós não moramos em área rural, a gente não tem nem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? A gente tem muito cão e gato ainda para cuidar. Não deveria acontecer isso na nossa cidade, mas infelizmente aconteceu. Agora o nosso trabalho vai ser mandá-los para o local realmente onde seria o habitat deles. Vocês estão vendo que eles estão abrigados,
porém estão estressados, né, Christian? Porque aqui não é lugar deles, né? Sim, realmente estão estressados, porque não é um habitat, né? Os animais, os cães latindo, todo o estresse de ambiente gera um estado menos favorável para eles, né? Então, quanto mais rápido a gente tirar eles daqui, é melhor. Os filhotinhos, infelizmente, eram 8. Um a gente doou assim que chegou, porque nós temos uma amiga que tem uma fazenda, é vegana, se apaixonou e levou. Um morreu, a gente não sabe por quê, morreu, talvez por hipotermia. E os outros estão bem, sendo que um bebê também é um menorzinho, sempre tem aqueles que são os pequenininhos, né? A gente agasalha sempre, já está mais mimado, escandaloso, gritão, adora um colo, mas a gente não pode se apegar. A gente acaba pegando amor, mas não pode. Eles vão embora junto com as cabras, que a gente espera que elas segurem um pouco essa prenhez para elas parirem lá no local, no destino final delas. Tá bom, gente, eu acho que eu não esqueci de agradecer ninguém. Quero agradecer a Unimonte, porque a Prefeitura de Santos cedeu uma parte dos anestésicos à Unimonte, outra parte. Agradecer ao prefeito de Santos, que quando a gente precisou de mais gente, eu fiquei sabendo no final, não soube antes, que foi solicitado mais pessoas imediatamente. Eu nem percebi a velocidade com que essas pessoas chegaram para ajudar. Agradecer a todas as pessoas que torceram pela gente. Como isso já saiu em todos os veículos de TV, eu achei que eu tinha uma obrigação com vocês de contar no programa Amigo Animal, porque afinal de contas eu fui uma das pessoas envolvidas nesse resgate, tá bom? Muito obrigada a todos e vamos para o próximo. Bom, gente, é com muita alegria que a gente está aqui hoje, na inauguração praticamente, né, porque é a primeira semana, do ônibus de castração, do Castramóvel da Prefeitura Municipal de Santos. O Castramóvel pertence à Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, a Codevida, que é um órgão da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Santos, da Prefeitura de Santos. E eu estou muito feliz, eu como protetora de animais, estou muito feliz com isso, né? Porque é uma conquista da população. É importante que as pessoas entendam que foi a população que exigiu, que pediu, que clamou que houvesse, para que houvesse um castramóvel, um ônibus itinerante de castração de animais para atender a população mais carente da cidade. O primeiro dia foi na área continental, em Caruara, que foi na inauguração, e hoje nós estamos aqui no bairro do Jardim Rádio Clube, no 4º dia de castração dos animais aqui dessa região. Estou aqui do lado da doutora Michele, que é uma das veterinárias da Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, que também é itinerante. Um dia está castrando, outro dia está no pré e no pós-operatório, né, Michele? Você é uma pessoa que a gente já se conhecia antes, você tem clínica, você atende a população de classe média e como você vê essa importância? Porque é importante que você, que é uma pessoa, você está dos dois lados, né? Então, como é que você vê isso, Michele? Se você mudou depois que você passou a trabalhar com a população carente, ou a tua visão já era essa mesmo, que tem que oferecer esse serviço, como é que está para você isso? Na verdade mudou bastante, mas é extremamente importante a castração e a gente quando vem para o outro lado a gente percebe que as pessoas não têm essa noção da importância da castração. Então hoje a gente está evitando tumores de mama, infecções de útero e principalmente controle populacional. Então quando a gente entra nos bairros a gente vê muito animal na rua,
Então as pessoas elas vão se mobilizando, chamando a outra, vamos castrar, precisa castrar. E eu acho isso extremamente importante. Né? Eu também percebi isso, a gente percebe isso, que nos bairros carentes as pessoas sabem que existe a castração, sabem que devem castrar, mas não ao ponto de se mobilizar, perder um dia de trabalho ou meio-dia para pegar seu animal e levar na sede. Então essas pessoas que a gente atende é uma corrente do bem, elas começam a convencer outras pessoas, como você falou, né, Michele? Exatamente. E na verdade ainda tem comecinho do trabalho, né? Então eu acho que isso tem bastante coisa aí, bastantes dias para a gente fazer e o pessoal ir comentando que é importante mesmo a castração. É muito legal, e não só, eu preciso ressaltar que o ato de castrar é importantíssimo, é vital até para as pessoas que não gostam de animais e que com toda certeza não assistem a esse programa. Aquelas pessoas que não gostam nem de olhar um animal na rua. Essas pessoas também são beneficiadas, porque o número de animais na rua vai ser decrescente, já é, pelo serviço já oferecido pela Prefeitura, sem ser no castramóvel, nas unidades fixas. Porém, é uma progressão geométrica. O ideal é que se castrem as fêmeas, prioritariamente sempre as fêmeas. Os machos, importantíssimo para o controle populacional. Porém, se ficar um macho sem castrar, ele vai fertilizar alguma fêmea que vai começar o ciclo de proliferação de animais. Se não tiver nenhuma fêmea pronta para ele, se todas as fêmeas estiverem castradas, a gente resolve esse problema. Por isso é tão importante castrar as fêmeas, principalmente para o controle populacional, e os machos também, porém, principalmente para evitar doenças de tumores de próstata, né? Existem outras também, como a hérnia, o macho também, alguns acalmam, não ficam tão agressivos, não marcam tanto território. Marcar território, o que é? Então, na verdade, o macho ele se torna mais agressivo, ele demarca mais, ele urina mais no ambiente, né? E aí, quando castra, essa demarcação diminui bastante, né, Michele? Isso diminui bastante. Não para 100% pelo hábito, mas eu digo 80% diminui. Mas se castrar quando é novinho, com 5 meses, esse hábito é quase zerado, né? Exatamente. Na verdade, se castra muito cedo, o animal nem levanta a pata, né? Ele urina que nem a fêmea, sentadinho. Isso aqui é importante que a gente diga para vocês. Se você castrar seu machinho até 5, 6 meses, você não vai ter nem esse problema dele ficar levantando a perninha, porque ele nem vai desenvolver o hábito de territorial ali, de ficar demarcando o território. E eu gostaria de dizer para vocês que hoje é o último dia aqui no Jardim Rádio Clube. É claro que a gente vai voltar para cá, mas existem inúmeras ligações, dezenas de ligações, viu, Michele, pedindo o castramóvel. Iremos sim para as pessoas que nos ligaram essa semana para o Morro da Nova Sintra, vamos para o Morro do São Bento, vamos para outros bairros aqui da Zona Noroeste, Bom Retiro, Castelo e os bairros adjacentes, Alemoa, Sabuó. Nós vamos percorrer todos esses bairros. Fiquem tranquilos, ainda neste ano nós receberemos um segundo ônibus, essa é uma notícia assim de primeira mão para vocês. Ainda neste ano, a Prefeitura de Santos já está empenhando o segundo ônibus, que nós faremos castração e também faremos consultas emergenciais. Então, fiquem tranquilos que a gente vai sim e também continuar oferecendo os serviços na própria sede. É mais um serviço da Prefeitura de Santos. Eu já falei isso, esse programa tem 10 anos no ar. Eu já falei isso inúmeras vezes, vocês que são fiéis e assistem o programa sabem que eu sou uma funcionária pública concursada, eu não preciso ficar bajulando ou fazendo nenhum elogio sem necessidade, porque o meu emprego é garantido, mas eu preciso dizer que eu tenho um imenso orgulho de trabalhar na Prefeitura de Santos e pelo serviço prestado ao bem-estar animal. Eu já viajei muito por esse Brasil afora e até fora do país, com o objetivo único de conhecer bem-estar animal para poder saber o que está dizendo, né? Claro que a gente não é perfeito, mas a gente tem algum conhecimento. E eu desconheço uma cidade que esteja tão à frente no bem-estar animal como Santos. Isso eu tenho que agradecer à administração passada, que foi quem iniciou todo esse processo, e agradecer a essa administração que confiou, que está investindo pesado em cima do bem-estar animal. Eu só posso agradecer de coração, principalmente porque eu estou do lado de uma veterinária
que está dos dois lados. Essa veterinária, ela tem uma clínica que é uma baita clínica, eu posso dizer para vocês, é uma clínica maravilhosa, que eu já fiz uso particular dessa clínica. E hoje está aqui com a gente também, então, que conhece os dois lados. E ela sabe, ela vê que o atendimento que é feito aqui não é atendimento de pessoas que tenham condições de levar seu cachorro no médico veterinário. São cachorros que os seus animais nunca viram médico veterinário. E o mais importante é essa conscientização que elas passam da importância da vacina V10, da castração, da doença que o carrapato traz. Tudo isso feito pelos veterinários no momento da entrega do animal. Isso é tão importante quanto a castração, a educação. E é isso que a gente está deixando para as futuras gerações. Eu quero agradecer aqui ao secretário do Meio Ambiente, Luciano Cassione, ao prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, ao vereador Benedito Furtado, que, como diz o presidente dos Estados Unidos, é o cara, né, que está sempre brigando, lutando, ele briga até com a gente. Está sempre lutando, brigando pelo bem-estar animal, e a todos os vereadores que o acompanham nessa luta, porque ele precisa da aprovação dos projetos dele e a gente sempre tem a aprovação completa de todos os vereadores. Muito obrigada a todos os gestores dessa cidade e que sirva de exemplo para as outras, porque a gente torce muito para que os outros gestores das outras cidades trabalhem um pouquinho mais com bem-estar animal. Um bom final de semana.